que é importante para a gente entender e também compartilhar, mostrar para um amigo, para um colega que você já vivenciaram uma situação delicada, né? Então, vou retomar um pouquinho do que eu estava explicando, tá? Sobre o suicídio, que agora começou a gravar. Então, a gente, de certa forma, é um tabu, né, Ju? Porque ninguém quer falar sobre isso e todo mundo tem medo de falar sobre isso, de despertar algo em alguém, de alguém realmente cometer. Não, gente, a gente evita. Quando a gente fala, a intenção é evitar o suicídio, então não tenha medo de conversar com as pessoas sobre esse assunto, né? E nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão muito isoladas, muito trancadas dentro de casa, só tendo contato pela internet e as pessoas estão se sentindo muito deprimidas, muito angustiadas, aumenta o nível de ansiedade, né? Às vezes, aluno se depara com um contexto familiar desagradável, às vezes está acontecendo alguma coisa na família e é difícil de encarar, e isso faz com que gere mais angústia, né? E o suicídio, quem comete o suicídio, não é porque está fazendo graça, né? É porque é uma dor muito grande e a pessoa não consegue conter essa dor. E daí começa a vir pensamento suicida, que é o quê? Imaginar como que vai fazer o ato, né? Porque a pessoa não está dando conta dessa dor. Então, assim, percebeu que já está pensando sobre, né? Tem alguma coisa de errado aí. Então, é um alerta. Procure ajuda, procure alguém, conversa. Ô Camila, eu posso ir perguntando para você, abrindo para perguntar? Claro. Então, assim, o que você está dizendo, gente, agora mesmo o Claudinei vai abrir o chat para vocês colocarem as perguntas, eu vou lendo para ela também, tá? Não tem problema. Camila, você está dizendo então que as pessoas elas dão sinais. Geralmente elas dão sinais. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, dão sinais. Mudanças no comportamento, então começa a ficar mais isolada, começa a se trancar dentro do quarto, não querer conversar com as pessoas, começa a ter alteração no sono, ou começa a dormir muito, ou não dorme nada, passa dias em claro sem dormir. Tem alteração no apetite também, ou está comendo muito além, está comendo assim o tempo inteiro, ou para de comer, né? Começa a ter crises de choro e fica muito tempo chorando, irritabilidade. Tudo isso são sintomas de um quadro depressivo. E quando esse quadro depressivo ele se intensifica, né, é aí onde a pessoa pode chegar a cometer um suicídio. E Camila, agora nesse período a gente andou. O Claudinei já vai abrir o chat, aí eles vão poder falar um pouquinho com vocês, porque eles têm falado com a gente sobre assim, a tristeza de ter ficado esse tempo todo em isolamento, principalmente o sexto e o oitavo, que são as turmas que estão mais aqui, né? E que a gente tem conversado sobre isso, e alguns outros também, e os professores têm relatado, né, que têm ouvido muito, recebido muito depoimento de aluno que está sentindo uma tristeza muito grande, que está se sentindo sozinho, né, que está se sentindo perdido, que tem dia que não tem vontade de levantar. Aí, mas isso não significa que ninguém aqui tem ideação suicida. Mas, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa questão desse período, de como nós estamos nos sentindo nesse período. E, gente, o Claudinei abriu o chat, ok? Para quem quiser comentar e fazer perguntas. Ô, Ju, esse momento de pandemia está sendo algo muito novo para todo mundo e, de certa forma, gera uma angústia, um momento de tensão. E aí, né? Como que eu vou fazer a partir de agora? Quando que isso vai passar? Como que vai ser minha rotina, né? No início estava assim, as perguntas, como que vai ser minha rotina dentro de casa? Será que isso vai passar daqui 2 meses? Enfim, nós já estamos há quase 6 meses e fomos forçados a construir uma nova rotina a partir desse momento. Então, assim, é muito comum se sentir um pouco mais triste, porque não tem contato com os amigos, não tem contato com o mundo, não consegue sair de casa.
então se sente preso. Então, assim, uma pequena tristeza é comum, né? O que não é comum é uma tristeza assim que é todos os dias e algo intenso. Isso já é um alerta para a gente que não é legal. O que a gente pode fazer, né, para melhorar esse humor? A gente pode começar a praticar atividade física, mesmo sendo dentro de casa, que a gente libera hormônios do prazer, que serotonina, endorfina, dopamina. Isso ajuda, é um calmante natural que a gente tem, né? Entrar em contato mais com os amigos, mesmo se for por vídeo, por ligação. Tentar estar mais próximo dos pais, sentar, os pais também com os filhos, sentar para almoçar, para jantar e ter um momento de troca, de bate-papo, ser um momento agradável. Tudo isso contribui para o bem-estar da família. Camila, tem várias perguntas já no chat. Eu recebi uma pergunta aqui no privado, né, de uma pessoa perguntando o que eu posso fazer para me sentir menos triste, porque às vezes eu sinto que quanto mais eu vou crescendo, mais responsabilidade, mais responsabilidade, sabe, mais coisa para fazer. E a pandemia também acaba colaborando para isso. Então, essa questão de estar crescendo e estar recebendo mais responsabilidade, aí vai ficando mais triste, mais preocupado. Então, ela está perguntando isso. E eu já vou ler para você um monte de pergunta que tem no chat. Então, primeira coisa, o que essas responsabilidades podem gerar em você? Né? Porque vai muito do olhar que a gente tem sobre essas responsabilidades. Será que essas responsabilidades podem me trazer coisa boa? Pode me tornar um adulto, né? Que eu vou atingir os meus objetivos? Essas responsabilidades podem colaborar para isso? Né? Vai me gerar mais responsabilidade, mais comprometimento com as coisas. Então, se eu olhar para as responsabilidades como algo ruim, isso vai ser um peso na minha vida. Mas se eu olhar que elas podem favorecer para o meu processo de desenvolvimento e para atingir os meus sonhos, aí eu mudo o olhar sobre elas. E daí não gera tanta angústia. Depois eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso aí. A primeira pergunta é: depressão tem cura? É uma aluna do 8º ano que está perguntando. Tem cura sim. Primeiro a gente tem que identificar o que é que está causando esse quadro depressivo, né? E a gente pode entrar com recursos para o tratamento e chegar até na cura. Então, mudanças comportamentais, ambientais, favorece para a cura da depressão. Às vezes a gente precisa entrar com terapia e suporte medicamentoso. Então, todos esses recursos contribuem para chegar até uma cura. Então, preciso. Vocês estão prestando atenção, gente? Tem algumas dicas dela que são assim, que é coisa para a gente anotar, sabe? Né? Eu acho que todo mundo fala, Camila, que a gente que é mais velha, a gente adulto tem mania de falar assim, eu queria estar no seu lugar, ser criança, ser adolescente é tão bom. Mas eles também têm as neuras deles, as dúvidas deles, né? Então, por isso que é legal a gente fazer essa conversa para ver que não é tão fácil assim. Porque eu falo para eles, às vezes a gente fala assim para eles, né, Camila? Você ainda não tem idade para sair com seus colegas. Mas em outro momento a gente fala, mas você já tem idade bastante para cuidar da sua irmã, né? Então, acho que é um momento que eles ficam com essa coisa meio confusa, né? E aí tem uma outra pergunta que alguém está perguntando, a depressão acontece em quantas pessoas no mundo? Assim, você tem um número de quantas pessoas sofrem de depressão? Gente, eu não tenho o número exato, mas é muita gente. É muita gente. É muito além do que a gente imagina. É que muitas pessoas vivem num quadro depressivo, mas não procuram ajuda também. Então, em estatística, é muito além do que a gente imagina. Mas eu posso buscar para vocês esses dados e posso passar para a Ju, e a Ju pode estar passando para vocês. Em relação ao suicídio, no Brasil, infelizmente, é um país que não tem tantas medidas de prevenção. Outros países, eles têm várias maneiras, né? E em estatística, também o suicídio, apesar de ser um número muito elevado, mas ainda assim não é 100% contabilizado.
Por quê? Porque tem muito suicídio que acontece através de acidentes. E daí é contabilizado como acidente e não como suicídio. Por exemplo, afogamento, acidente de carro, né? Então, esses não entram, mas a gente sabe que tem muitos que acaba sendo mesmo algo provocado, não é? Ô Camila, e essa pergunta do Pedro Alcântara, né, de quantas pessoas têm depressão no mundo, também tem a ver com o fato de que a gente sempre conversa sobre isso, né, de que, assim, a depressão, ela não é uma doença que se você fizer um raio-x, ela vai aparecer, né? Então, as pessoas... Cada um se manifesta de uma maneira diferente, gente. Não tem como a gente colocar um padrãozinho assim e tem que ser daquele jeitinho, não. Cada um vai aparecer de um jeito diferente. O fato é que uma vida toda você esteve bem, de repente começou a mudar seus comportamentos, começou a mudar o seu humor e você se depara, nossa, sem energia, eu não me reconheço mais, eu estou totalmente diferente do que eu era. Então, isso são características que alguma coisa está acontecendo, que realmente não está normal. Isso. E tem uma outra pergunta, que tem várias perguntas, o Claudinei, inclusive, fechou o chat, porque tem muita pergunta, senão vai acumular e depois ele vai abrir de novo. A próxima pergunta é: o que fazer quando uma pessoa tem sintomas, tem esses sintomas de depressão, esses sintomas de ideação suicida que você disse? A pergunta é do Pedro de Castro Mota, do 6º ano. Quando a gente fala de ideação suicida, a gente tem que fazer um monitoramento com essa pessoa. Então, se você perceber que algum familiar, algum amigo, alguém próximo está percebendo muito essa alteração de comportamento, tem que ficar o tempo todo junto, né? E conversar, acolher e também oferecer recursos para essa pessoa, se possível, né? Terapia, ir para um psiquiatra. Então, oferecer esse recurso. Mas como amigo, como um familiar, está sempre ali, motivando, trazendo palavras mais positivas, porque o quadro depressivo, a pessoa visualiza o mundo, um mundo ruim, um mundo escuro, um mundo sem brilho, nada vai dar certo, as coisas só acontecem de bom para outras pessoas, para mim nada dá certo, para mim tudo é muito ruim, né? Um quadro, uma ideação suicida, um quadro depressivo é como se a gente pegasse um novelo de lã e emaranhasse esse novelo. Ia ficar tudo cheio de nó, tudo bagunçado. Isso é um quadro depressivo. A pessoa se vê ali com os pensamentos tudo acelerado e tudo distorcido e ela não sabe como organizar isso, como soltar os nozinhos, ela não consegue. Então, a família está ali para ajudar a soltar isso, para ela conseguir visualizar as coisas de maneira diferente. Só que daí, se a gente pega duas pessoas que estão com um quadro depressivo, dois emaranhados, como que fica? Nenhum dos dois vai ter força para soltar isso. Então, a gente tem que saber para quem pedir ajuda. E aí, Camila, tem uma pergunta que elas estão todas enroladas uma na outra, as perguntas. Eu acho muito legal, porque eu trabalho em projeto de vida com o 6º ano e a gente tem sempre falado de competências socioemocionais, né, de como lidar com essas coisas. Os outros professores que estão aqui, mesmo eles não trabalhando com essa disciplina, nem todos, né, o André trabalha, a gente tem sempre conversado com eles sobre isso. E aí tem uma pergunta que eu achei muito boa, que é do Renan, do 6º C, que diz assim: como identificar em uma criança? Porque às vezes a gente pensa, né, Camila, a gente também fala sobre isso, que a depressão só dá em adulto. Gente, não, a Camila vai falar sobre isso. E assim, a gente tem até casos de suicídios em crianças, né, Camila? Tem sim, infelizmente, né? A gente não gostaria, mas acaba acontecendo. Então, assim, a criança também sente tristeza, né? Como a Juliana falou anteriormente, né? Ah, mas você não tem idade para se sentir triste. Ah, você tem uma vida tão boa, você tem teus pais, você tem. Os teus pais te dão de tudo, você tem comida dentro de casa, você tem isso. Mas não é sobre coisas, é sobre sentimentos. Então, eu posso sentir tristeza mesmo tendo tudo.
né? Não existe essa justificativa. Então, assim, numa criança, a criança começa a ficar muito chorosa, muito isolada, não quer brincar, não, só fica mais quietinha, às vezes faz muita birra, e isso é sinal de um quadro depressivo. Ok. E aí tá perguntando se você pode falar sobre a diferença, é uma pergunta da Nicole, do 8º B. Ela tá perguntando, a senhora pode falar sobre as diferenças entre ansiedade e depressão? A gente tem conversado muito com eles, Camila, e eles têm colocado, as mães que estão aqui devem ter percebido, que eles estão muito ansiosos, né, gente? As mães que estão, olha lá, a mãe do Renan fazendo assim, a mãe do Pedro também. Eu não tô vendo outras mães aqui com a câmera aberta. Mas eles têm dito para nós, Camila, que eles estão muito ansiosos. Eu recebo muita mensagem. A Adriana tá aqui, né, Dri? Recebe muita mensagem, e Maria de Lourdes também, a gente sempre fala sobre isso, eles têm se sentido muito ansiosos. Qual a diferença da ansiedade e da depressão? A ansiedade são pensamentos muito acelerados, né? Então, eu já estou querendo prever o meu futuro. Eu já estou querendo antecipar ele e é uma antecipação negativa, de que alguma coisa pode dar errado, então eu tenho que antecipar para ver se eu consigo já resolver. E não é possível, uma falsa ilusão isso, né? E às vezes a ansiedade, ela atinge o nosso físico também. Então ela dá muitas vezes dor de barriga, ou ela prende, né, o intestino, coração fica disparado, né? Eu sinto taquicardia. Esses são a somatização que a gente fala da ansiedade. E o quadro depressivo é a tristeza profunda, é a tristeza, né? É um mundo muito escuro e sem vontade de fazer as coisas. A ansiedade já não, eu quero fazer. Eu tenho energia. Eu quero antecipar as coisas para ver se dá tudo certo. Né? Uma necessidade de controlar as coisas e não sair nada fora do lugar. E assim, tem dois tipos de ansiedade. Tem aquela ansiedade que é ruim, aquela que nos paralisa, que eu quero fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, né? E tem a ansiedade boa, aquela que nos impulsiona a seguir em frente e a enfrentar os desafios. E também tem a pessoa que alterna entre ansiedade e depressão, né, Camila? Também tem esse, que é um caso bem complicado também de identificar e tal, né? Isso, tem pessoas com quadro depressivo e ansioso junto, né? Aí a gente tem que entender toda a história do indivíduo, né? E ir modificando devagarzinho aquilo que está gerando esses sintomas. Então, a gente tem recebido, né, Adriana, a gente tem recebido muito, assim, aluno que está ficando muito ansioso quando vem as atividades, a gente tem até tentado se organizar, eu estou tentando organizar com os cestos, né, a Evelyn me ajuda muito, a Camila, que está aqui, eu não sei cadê a Camila, ajudando a organizar um cronograma para eles não ficarem assim. Eu recebi um depoimento aqui no meu WhatsApp de uma pessoa que está aí, mas não quer falar, e diz o seguinte: uma vez eu fiquei internada com dores fortes na barriga, porque eu ficava pensando em coisas ruins. Até uma psicóloga, quando eu estava no hospital, foi me ver e falar comigo de ansiedade. Então, é uma pessoa que está aqui, mas não queria falar no chat. Então, ela realmente, essa pessoa sentiu, é um quadro de ansiedade aguda, como que é isso? Quando Isso manifesta fisicamente. a gente pode até pensar numa síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma ansiedade muito elevada. E muitas vezes as pessoas vão para o hospital porque acham que está tendo um infarto, está tendo alguma coisa no coração, e na verdade não é. É uma crise de ansiedade muito elevada, é um medo intenso, né? Então pode gerar esses sintomas mais fortes. Ok. Agora a pergunta o Claudinei já abriu de novo aqui, porque já tem mais pergunta. O que fazer se a pressão piorar, se a depressão piorar? É uma pergunta do João Vitor, do 6º A. O que fazer se a depressão da pessoa piorar? Camila, tem alguns deles que já relataram que tem familiares com depressão, mães, pais. Eu até recebi um depoimento no sábado, né, de uma mãe. Então, assim, o que fazer se você está lidando com uma pessoa e a depressão dela está piorando? Procurar ajuda, gente. Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque às vezes a gente tenta dar conta sozinho,
e a gente não consegue, né? Até mesmo um psicólogo, se ele tem predisposição a um quadro depressivo também, o que ele deve fazer? Procurar ajuda de um outro psicólogo, de um psiquiatra também, né? Então, todo mundo está suscetível a essas doenças, mas a gente não pode fingir que nada está acontecendo. Ok, aí tem uma pergunta aqui de mais ou menos 50 pessoas podem ter depressão, mas aí você falou que você não tem esse número. Alguém me mandou aqui um número aproximado no mundo de diagnosticado de 300 milhões de pessoas, né? O Pedro me mandou. E aí tem uma pergunta do Carlos, que é do 6º ano também. Quais situações de depressão ocorre em uma pessoa? Acho que em quais situações uma pessoa leva a ter alguém ter uma depressão? Tem algumas situações que são facilitadoras, Camila? Inúmeras, né? Problemas dentro de casa, então os pais brigando muito, às vezes um pai e uma mãe não entendendo o que o aluno está passando, cobra ele demais, traz palavras difíceis para ele, né? A perda de um ente querido, o próprio aluno se sentir frustrado com o desenvolvimento dele, que é mais? São inúmeros os fatores, né, que podem contribuir. Insatisfação, em vários contextos da vida, favorece o quadro. Tem uma questão química, né, Camila? Porque, assim, para quem não sabe, né, acho que todo mundo aqui sabe, eu trato depressão, ansiedade, a Camila é minha terapeuta, né, foi por isso que eu a convidei, não tem problema nenhum de falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Quem foi meu aluno ano passado sabe, eu passei por um episódio bem complicado, e assim, as pessoas, às vezes, elas não acreditam nisso, né, Camila? E isso é muito complicado, né? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter com uma pessoa que está passando por esse quadro, gente, é assim, identificou? Levar para um psicólogo, sabe? Fala com a gente, fala com a Adriana, fala comigo, fala com o William, fala com a Maria. A gente indica para vocês, a Camila conhece muitas pessoas, né? Ela pode indicar alguém que caiba no seu bolso, que tenha condições aí, ela vai falar sobre isso no final, mas a gente precisa de ajuda, tá? Agora tem um depoimento bem grandão no chat, Camila, que é da Franciele. Ela diz o seguinte: é normal chorar muito ao ter crises de ansiedade? Bom dia. Eu tenho crise de ansiedade constantemente. Até então, o meu escape era escutar música e de 3, 4 semanas para cá, isso não tem me ajudado. Eu fico desesperada, eu não sei como achar outra coisa para me ajudar e assim eu tenho crises em dobro. Normal não é, né? Então a gente vai precisar cuidar disso. Crise de ansiedade, crise de choro, a gente precisa identificar aquilo que você está pensando, aquilo que você está com medo. O que é que está acontecendo? O que você está vivendo, né? Que está gerando tanto desconforto. E buscar ajuda, né, Franciele? É o que eu oriento você buscar ajuda para cuidar desses sintomas. A Ju sumiu, parece? Eu tinha fechado minha câmera, mas eu já abri. Então, procurar ajuda. No caso, assim, o ano passado a gente teve casos de alunos, a Adriana está aqui, aqueles alunos que falaram com você, Camila, de alunos que tiveram crise de pânico na escola, né? E parece que o sintoma é físico. Então, gente, quando chega assim, que nem a Franciele está falando, né? Tem que ir procurar ajuda, né, Dri? Que a gente não consegue resolver. É isso mesmo, Ju. Vou falar um pouquinho da nossa experiência lá na escola, né? Porque, assim, nós não somos especialistas, não temos preparo nenhum. Talvez, se a gente pegar, né, Ju, do começo da nossa carreira até agora, a gente já consegue identificar, né, alguns gatilhos, alguns fatores e alguns sintomas. Mas no começo era muito difícil, né? A gente pensava, igual você falou, Camila, tá infartando. Nossa, ela tá tendo um infarto, né? Ela tá tendo convulsão. Agora não, a gente já sabe assim, calma, respira, sabe? Mas é esse primeiro socorro, na verdade, né? Esse primeiro apoio. Porque depois a gente acaba direcionando que é muito importante a ajuda, a conversa. A gente, enquanto escola, enquanto professor, é outro envolvimento. Assim como a família, eu acho que são bem distintos os direcionamentos, né? Você conversar com a sua família, pedir ajuda para a família, você pedir ajuda para a escola
e ajuda para um profissional, são direcionamentos diferentes, são condutas diferentes, né? Porque a gente, enquanto escola, a gente tem um envolvimento com a criança, a gente tem todo aquele sentimentalismo. Muitos deles a gente acompanha desde o começo, sabe? Olha, fulano não era assim. Os professores, eles têm uma sensibilidade muito grande, porque, sabe, eles têm um sensor, que quando a criança ou adolescente começa com os gatilhos, né, começa a mudar, eles já vêm, Dri, ai, o Joãozinho tá muito estranho, tá diferente, tá comportamento diferente. Aí o primeiro passo nosso é conversar com a criança, ver se tá tudo bem e com a família, né? Então a gente confronta o depoimento da criança com o da família para a gente tentar, né, entrar ali no acordo, e sempre a sugestão é o encaminhamento com um profissional especializado. Mas eu confesso para vocês que ultimamente a gente vê esses casos aumentando muito, muito mesmo. O ano passado, que a Camila foi na roda de conversa lá na escola, foi muito legal, mas a gente saiu de lá, né, Ju, assim, tipo, perplexa, sabe, com a quantidade de alunos pedindo ajuda. Muitos a gente já sabia, a gente já tinha, né, ali um contato, e a gente conversa, porque eu acho assim, né, tem alguns professores, alguns profissionais que falam, mas eu não sou psicóloga, eu não sou psicóloga, né? Mas não é, gente. O símbolo para questões do suicídio é a orelha, né? É ouvir. Então, o que a gente pode fazer? A gente não é psicólogo mesmo, mas a gente pode ouvir 5, 10, 15 minutos, meia hora, talvez. E aquele dia foi assim, né? Eu olhei para a Ju me olhou, a gente ficou assim, nossa, Ju do céu, quanta criança precisando de ajuda. Muitos já tinham, a gente já tinha conhecimento, mas surgiram casos assim que a gente nem fazia ideia, de pessoas que a gente não fazia ideia. E é engraçado porque, aparentemente, a gente olhava para a pessoa e estava tudo bem, né? Era uma adolescente feliz, né? Popular, descolado, ali nos seus grupinhos. Só que estava por dentro, né? Tava isso, por dentro estava sofrendo. Talvez aquela questão da popularidade era um escape, né? Era uma válvula de escape para aquele adolescente. E a gente acabou não percebendo. Mas é bem interessante, sabe? A gente sempre se dispõe a ajudar. Os professores lá da escola, eles são ótimos, porque eles têm, sabe, essa abertura, eles proporcionam essa abertura para os alunos. Então, e a gente sempre corre para a família, né? Vamos buscar apoio da família para daí encaminhar para uma ajuda especializada. Só que não tá fácil. E agora eu fico muito assim angustiada, porque nesse momento virtual, assim, a gente não consegue ter essa percepção, né? A gente não consegue ter essa percepção porque tem uma tela separando, eles não abrem a câmera, às vezes eles abrem e a gente já olha, o que aconteceu que a sua carinha não tá legal, né? Diferente da rotina de sala de aula, que você percebe cada sentimento da criança. Então, eu acho que essa angústia não é só minha, né? É uma angústia do outro lado também, a angústia dos alunos também, de não saber como pedir ajuda nesse momento. Então, mandar uma mensagem para alguém, ou tá muito intenso, tá vindo um pensamento assim muito difícil, liga no CVV, que a gente tem o CVV, que é de combate. Camila, fala, o Claudinei vai abrir o chat, daí você me fala, gente, vamos anotar no chat aí, né, o número do CVV, né, Camila, é super importante. CVV, o número é 188, né? São atendentes que estão lá para te ouvir. Então, é 24 horas por dia esse serviço. E as pessoas que estão lá é para te acolher, para entender o que está acontecendo com você. Então, você tem a oportunidade, talvez está se sentindo sozinho e está com receio de chamar alguém mais próximo de você para conversar. Então, ligue lá, ligue, conversa, né? Eu já tive vários adolescentes que eu atendi, que às vezes de madrugada não tinha receio de chamar os pais, de ligar para um amigo, porque estava à noite, enfim, ligava no CVV para conversar e entender as questões que estavam acontecendo. Então, é um meio que a gente tem 24 horas por dia. Ah lá, Ju. Camila. 188.
Oi. Camila, o que a gente percebe também enquanto professor, enquanto educador, é que as crianças, os adolescentes, eles têm muita dificuldade, até algum aluno colocou como questão, de conversar com a família, né? De pedir Essa ajuda para pergunta a agora. família. Quer ler para Então, ela? eles sempre procuram, assim, um colega, eles contam para um colega e o colega nos procura, né? Ou então o colega encoraja esse aluno a ir nos procurar, pedir ajuda para os professores. Mas aí você vai investigar, eles falam assim, às vezes a primeira fala da criança é não conta para minha família. Então eu não sei se por questão de cobrança, de pressão, mas eles sempre não tem muito o hábito, não sei se vocês conseguem explicar isso dentro da psicologia, mas a gente consegue observar isso dentro da escola, que eles preferem pedir ajuda para os amigos e para os professores, ou assim, fazer uma mediação, né, que o professor faça ponte com a família, depois de muito trabalho, sua mãe precisa saber, seu pai precisa saber, sua avó. Então, a gente percebe essa dificuldade também, né, Ju? Sim, e aí, Camila, a pergunta exatamente é assim: por que algumas pessoas não conseguem conversar com familiares e o que fazer para melhorar isso sem ser julgado ou sentir mais medo? Olha lá, já está a resposta aí, sem ser julgado. Então, se esse adolescente não consegue chegar até a família, porque ele é julgado, por isso que ele não consegue dar voz, né? Então, assim, às vezes os pais, eles têm um comportamento muito impositor, tenta colocar muitas regras, não tem esse acesso. Os pais acabam fazendo só a parte chata, né? Que é a cobrança. E os pais devem fazer a parte legal também, que é o quê? Ter momentos de lazer, ter momentos de bate-papo, momentos de estar reunido toda a família, todo mundo junto, ser parceiros um do outro, né? Mas os pais acabam fazendo só a parte chata. Então, tem alguns pais, né, assistindo a gente, então tenta estar mais próximo dos seus filhos, né? Tenta ser mais amigo deles, entrar no mundo deles, porque às vezes os pais, eles querem trazer o adolescente para as responsabilidades, né? Para o trabalho, para as contas a pagar, as coisas mais chatas. E o adolescente, ele está vivendo no mundinho dele, que é videogame, assistir vídeos no YouTube, mexer no Instagram, Facebook, enfim, esse é o mundinho deles, e os pais têm que se adentrar a isso também. Tem que se atualizar disso para poder ter assunto e compartilhar as coisas. Gente, eu espero que vocês estejam ouvindo as dicas da Camila, porque no meio das respostas ela está dando várias dicas, assim, é claro que não existe uma receita pronta, né? Mas é super importante levar essas dicas dela a sério, assim. Tem uma pergunta da Rafaela, a pergunta anterior foi da Núbia, do 8º. Essa é uma pergunta da Rafa, do 6º ano, e ela diz o seguinte: eu queria saber como a gente pode lidar com o estresse no isolamento. Como lidar com o estresse no isolamento, tá? Mas o estresse é de ficar dentro de casa? É isso que você está irritada? Né? O que está gerando estresse? Primeira coisa, perceber da onde está vindo. A gente tem que identificar a raiz dele. O que está te gerando? O que está te incomodando? É estar num lugar mais fechado? É dividir o seu ambiente com várias pessoas, não ter a liberdade, o que é que está gerando estresse? E a partir disso, procurar meios aonde você possa se sentir mais à vontade. A Rafaela está aqui, se ela quiser abrir o áudio e falar. Tem uma pessoa que me mandou uma mensagem no privado dizendo que estava gostando muito, que teve que sair, porque ela foi no médico, inclusive, porque ela está precisando passar por causa de ansiedade. Ela foi a um médico agora e por isso que ela estava gostando tanto, mas ela vai assistir depois. A próxima... Parabéns por compartilhar, né? E parabéns pela atitude de buscar ajuda. É isso. Agora tem uma pergunta do Pedro de Castro. Ele está dizendo o seguinte: é verdade que animais domésticos amenizam a depressão? Sim, o contato com animais é fantástico para a redução do nível de ansiedade e depressão. Então, é muito legal esse vínculo com os animais, porque a pessoa,
ela não se sente tão sozinha, ela sabe que tem um bichinho ali que ela pode contar, ela vai conversar com esse bichinho, ela vai compartilhar a rotina do dia com ele, então favorece sim. Agora uma pergunta da Nicole, do primeiro A. E quando não se consegue expressar os sentimentos? Quando você sente algo abstrato e não consegue pedir ajuda? É um desafio, você tem que vencer esse obstáculo, né? Para começar a dar voz. Se você não consegue falar, talvez escrever. Escrever e mandar uma mensagem para alguém. São recursos que a gente tem para conseguir externalizar essa angústia e para que o outro entenda o que está acontecendo e possa te ajudar. Porque senão ninguém vai conseguir te ajudar. E você vai carregar esse fardo sozinho e às vezes a gente precisa compartilhar com alguém. É importante. Então, não está conseguindo falar? Escreva. Mas peça ajuda escrevendo e fala tudo aquilo que você está sentindo. A próxima pergunta é do Murilo, do oitavo, e ele diz o seguinte: tem alguns fatos que possam fazer a depressão ocorrer mais rápido ou deixar ela mais forte? Traumas é uma coisa que, às vezes, a pessoa já tem uma predisposição ao quadro depressivo, já tem uma genética, pai, mãe, vô, vó, enfim, todo mundo apresenta, e daí acaba sofrendo um trauma, aí é o boom, pode ser o boom para intensificar esse quadro depressivo ou vir à tona. O que a gente viu, né, o que eu vi o ano passado, depois dessa conversa que a gente teve, foram muitos adolescentes que sofreram muitas situações muito delicadas, como abuso psicológico e abuso físico. Isso é um fator, assim, que a gente não gosta de falar muito, mas é um fator que contribui muito para o quadro depressivo, né? E assim, quando a gente fala de abuso sexual, a gente está falando de pessoas próximas de nós que, em algum momento da vida, acabaram negligenciando o nosso espaço e a nossa integridade, né? E quando a gente fala de abuso psicológico, são figuras de referência muito abusivo, de muita cobrança, geralmente é pais, tios, pessoas assim, muito impositores e que não aceitam mudar as regras e tem que ser tudo daquele jeito e ameaça. Isso também não é legal. Isso contribui para um adoecimento. Então, assim, a gente vê um índice muito elevado de adolescentes que já sofreram abuso sexual na infância. Por tio, por vô, por pai, por Lembrando, Camila, que abuso sexual não é só o ato sexual em si, né? Não é. É uma carícia, é assistir uma cena, às vezes os pais estão tendo relação perto dos filhos ou falam palavras que as crianças não têm maturidade para entender sobre isso ainda. Então, assim, a gente vê um número muito elevado de crianças dormindo na cama, no meio dos pais ou no quarto junto com os pais, e que não é legal isso. Independente da idade, gente. Os pais estão aqui independente da idade. Criança tem que estar no quarto deles. Não pode estar no quarto dos pais. Ah, mas é bebezinho. Não, já acostuma essa criança a estar dormindo no cantinho dela, no espaço dela. A próxima pergunta é porque eu tinha rolado e tem um monte, eu perdi. Como o clima escolar e a saúde mental se relacionam? Essa olha, é do Alexandre, do oitavo D. Olha só que legal. Então, assim, às vezes a criança, ela gosta de ir para a escola porque ela está saindo desse contexto difícil dela, né? Então, é uma maneira dela espairecer, dela ter contato com os amigos. E agora, de repente, está reclusa dentro de casa, não tem os professores, não tem os amigos, acaba deprimindo. Então, assim, o ambiente escolar, ele também é facilitador, né, desse aluno. Ele também favorece o desenvolvimento desse aluno,
pensa em perspectivas de sonhos futuros, aquilo que ele quer ser, né, como projeto de vida que ajudar. Então, os professores estão ali para motivar e para que esse aluno se torne um adulto assim cheio de sonhos e conquistas, vai conquistando ao longo do tempo. E às vezes dentro de casa, esse aluno ele fica muito sozinho. Os pais estão trabalhando o dia todo, não tem tempo, chega em casa à noite na correria, vai fazer os afazeres de casa e não dá atenção para esse aluno. Então, assim, o que eu peço para os pais é olhar o seu filho, né? Visualizar realmente a necessidade dele mental, não é só oferecer coisas, dinheiro, objetos, não é sobre isso, é carência afetiva, você acolher o seu filho, você abraçar, você beijar, você tá ali conversando. Então, os pais têm que mudar um pouquinho essa conduta. Camila, a próxima pergunta é: quando a pessoa perde alguém que ama, é mais fácil ter depressão? Pode, né? Que às vezes é um luto mal elaborado. Um luto, ele tem que ser elaborado até 1 ano. Se passar disso, ele gera adoecimento. É onde ele gera um quadro depressivo, porque a pessoa não aceitou a perda, para ela tá difícil lidar com a saudade. Então, favorece sim. A próxima pergunta: a pessoa nasce com ansiedade? Não. Ela se desenvolve. Aí ela passa a ter ansiedade. Então, ninguém nasce nem ansioso, nem depressivo, na verdade, né, Camila? Não. Tá. Acaba desenvolvendo conforme a trajetória de vida. Beleza. Às vezes a gente tem contato com pessoas super ansiosas. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, ela é ligada no 220. Ela faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. E daí, se eu não cuidar, ela acaba me contaminando. Porque daí eu acabo entrando naquele mesmo ritmo dela. Então, o ambiente também favorece um quadro ansioso. Ok. E aí, aquela hora eu tinha lido essa pergunta, se tem algumas coisas que deixam a depressão mais forte e tal. Agora uma pergunta da Amanda, do 1º ano. O que fazer quando a pessoa é depressiva e não quer procurar tratamento? Primeiro, a gente tem que identificar o porquê dessa resistência. Por que ela não quer procurar ajuda? Né? O que está acontecendo? Ela já procurou ajuda, se sentiu frustrada, tem medo? O que é que acontece que limita ela de buscar ajuda? Mas o mais importante, se essa pessoa estiver aqui, é importante insistir na busca de ajuda. Gente, guardem isso. É sempre muito importante vocês ouvirem essas dicas da Camila, né? De procurar ajuda. Se você não tem recurso para ir no psicólogo, se você não tem condições de ir no psiquiatra, liga no CVV, eles estão preparados para te ouvir. Eles não pegaram alguém na rua e botaram lá dentro para atender o telefone, né? A ligação é gratuita, né, Camila? Isso mesmo, é gratuita. Você pode ligar do seu telefone. Isso, e 24 horas e tal. Tem uma outra pergunta aqui. Peraí, desculpa. Eu queria saber como... Ah, tá, essa aqui já foi feita. A maioria das vezes não pedimos ajuda por medo de incomodar, preocupar, sobrecarregar ou até machucar as pessoas que amamos. Tem uma pessoa que colocou esse depoimento aqui. É importante vencer esses medos, saber que você não está incomodando, que você não está atrapalhando, mas é muito mais difícil para o familiar te ver triste, né, te ver deprimido, do que ele poder te ajudar. Então, quanto antes a gente pedir ajuda, melhor vai ser a nossa recuperação. Então, não deixa para depois. Busque ajuda hoje, agora. É isso mesmo. Tem uma pessoa que me mandou aqui. Tem alguns que estão me mandando aqui no privado porque eles não querem falar aí, né, em público. Uma pessoa que está aí na reunião disse o seguinte: professor, eu não querer sair de casa, não gostar de falar com as pessoas, não me sentir bem fora de casa, pode ser algum sintoma, sei lá, de depressão? Pode, né? E se você sente um aperto no coração, uma tristeza muito grande, pode ser o início de um quadro depressivo. E para a gente vencer isso,
tenta conversar com as pessoas, chamar os amigos, ouvir uma música, ter um momento de autocuidado. Então, não sei se é menino ou menina, mas se cuidar. Investe um pouco mais tempo em você. Isso vai te ajudar a vencer esse quadro depressivo. Percebeu que está piorando, não está melhorando com essas mudanças comportamentais? Entre em contato com alguém. Me ajuda, peça ajuda. A próxima pergunta é do Pedro, do sexto B. Ele diz o seguinte: quando a depressão foi vista pela primeira vez no mundo, estimadamente? É uma doença nova, Camila? Não, é muito antiga. Muito antiga. Faz muito tempo que existe, né? Mas as pessoas não davam... Até hoje é um tabu, né? Porque as pessoas falam que é frescura, é falta de vergonha na cara, vai trabalhar que passa. Então, a gente ouve essas falas e, na verdade, não é frescura. A gente tem uma substância no nosso cérebro que chama lítio, e tem pessoas que têm essa substância reduzida, o cérebro não produz muito. E essa substância, ela provoca, né? Ela desencadeia um quadro depressivo muito elevado. Então, tem pessoas que têm que fazer tem que fazer uso de uma medicação para auxiliar no funcionamento do cérebro. Então, para vocês verem o quão grave é isso. E sem essa substância, existe muitas oscilações de humor. A pessoa fica com um humor muito instável. Então, fica muito irritada, muito chorosa. Às vezes, vem uma alegria do nada. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas a depressão é uma doença muito antiga, mas que não era valorizada e não era cuidada. Hoje, na minha atuação clínica, eu vejo assim que as pessoas com mais conscientização. Tem pessoas que falam assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu sei que é importante eu vir aqui para conversar com você. Né? Eu ouço muito dessas falas. E depois, conforme a gente vai construindo em terapia, a gente vai vendo a necessidade, né, de estar compartilhando e construindo novas possibilidades. Camila, a gente está recebendo muitas mensagens, tanto no chat quanto no meu privado aqui. Não sei nem se vai dar tempo, já são 11h30, mas vamos mais um pouquinho. Quando você puder, aí você vai me falando. Tem uma pessoa perguntando o que significa CVV, é Centro de Valorização da Vida, né? Isso mesmo. E uma outra pessoa está perguntando se pode fazer chamada só do fixo ou pode fazer do celular também. Porque às vezes a pessoa não quer ligar perto de outras pessoas, né, Camila? Pode ligar do celular? Pode ligar do celular também. Tá. Agora a pergunta da Beatriz, do 8º D, ela diz o seguinte: o que fazer quando a sua família não deixa você ter uma opinião própria sobre a sua vida? Uhum. Depende do que é essa opinião própria, né? Se isso vai contribuir para a sua vida ou não. Por exemplo, ter uma opinião própria de que é gostoso fazer uso de bebida alcoólica e eu quero fazer uso de bebida alcoólica todos os dias. Será que isso vai contribuir para você ou não? Né? Então, assim, vai ter momentos que a família vai intervir mesmo. Porque tem opiniões próprias que o adolescente acha que é favorável a ele, não é também. Então, eu acho que tem que ter um bom senso para entender o que é saudável daquilo que não é saudável. Camila, uma coisa que eu queria falar, assim, é que também se sentir triste é normal e positivo para nós seres humanos, né? O que não é normal é a frequência disso, né? É uma pergunta minha essa. Isso. Me senti triste. Hoje eu tô triste, mas amanhã já acordo bem, passo dias e dias bem. Aí acontece alguma situação e me deixa triste novamente. Tá, e isso é natural, porque vai ter coisas e situações, né, na nossa vida que podem deixar a gente um pouco mais triste. O que não é normal, eu me sentir triste assim, 1, 2, 3 semanas consecutivas e eu querer me isolar, querer passar muito tempo dormindo ou passando muitas noites sem dormir. Isso daí já não é normal.
Camila, aqui está perguntando, eu me perdi, tem muita pergunta, peraí, tem muito comentário. O que fazer se nós, como filhos, percebemos... Nossa, essa é bem diferente, uma pergunta bem diferente, Camila. O que fazer se nós, como filhos, percebemos os sintomas nos pais e familiares próximos? Primeira coisa, mãe, tenho percebido você um pouco mais triste, tá acontecendo alguma coisa, né? Mãe, quero poder te ajudar de alguma forma, acolher o pai ou a mãe, tentar conversar com eles, ter acesso a eles. Porque às vezes a gente percebe o outro triste, mas a gente fica meio assim, será que eu converso? Será que eu não converso? Será que eu vou perguntar? Como que ele vai me responder? Mas é importante chegar e conversar e dizer para ele, porque vai reforçar para ele a necessidade dele procurar ajuda. Porque se o filho está percebendo que o pai tá com alteração no comportamento, vai reforçar para o pai a importância dele se cuidar. E chamar os pais para fazer algumas atividades. Percebeu que a mãe está mais triste, mais isolada? Chama ela, mãe, vamos fazer alguma coisa gostosa, vamos assistir uma série junto, vamos sentar na calçada e bater um papo, vamos jogar um jogo. Chamar o pai para fazer algumas atividades. Tá, conversar sobre isso, então, é muito importante, né? Alguém está perguntando, e quem não tem amigos? O Rafael está perguntando, e quem não tem amigos, como faz? Quem não tem amigos. É sempre, importante, que tem adolescentes que acabam vivendo num mundo, assim, muito restrito, né? Mas o mais importante é você fazer amizades. Tentar fazer amizades, né? Tem vários colegas de sala, tentar se enturmar. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente está num quadro depressivo, a gente não tem energia para fazer amigos. Mas a gente tem pessoas próximas de nós, e daí é essas pessoas que a gente vai contar. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um primo, alguém você deve ter que você possa contar e pedir ajuda. Agora, se você estiver bem e perceber, eu não tenho amigos, então tá, vamos pensar em construir novas amizades, porque isso é bom, isso é saudável. E assim, gente, agora eu vou falar minha opinião pessoal, né, Camila? Quando alguém se mata, quando alguém se suicida, quando a depressão leva a pessoa a esse limite, né, porque é o último passo, todo mundo perde, né? A sociedade inteira perde. Mesmo quem não conhecia essa pessoa, nós perdemos como seres humanos. Então a gente tem que estar sempre atento ao que está perto da gente, né? A gente tem que criar uma rede de apoio para essas pessoas, né? E para isso a gente também tem que estar bem. Obviamente, eu tô falando como paciente, né? E tô falando como uma pessoa que também recebo muitos depoimentos e tô sempre encaminhando aí. A gente tem que estar aberto, né? E que nem a pergunta dele de quem não tem amigos. A gente tem sempre alguém que olha pela gente. Eu acho que às vezes a gente não tá vendo essa pessoa, mas a gente tem sempre. Né? Lembra que o quadro depressivo faz a gente ter uma visão distorcida da nossa realidade? Muitas vezes a gente se sente sozinho e acha que não tem ninguém, mas temos sim. Sempre temos alguém que a gente pode contar. Eu não tenho amigos. Os amigos são amigos dele, mas ele não tá vendo que ele pode ser amigo dos amigos. Às vezes a gente precisa dizer isso, né? Eu tô aqui para você, né? Às vezes a gente precisa falar isso. Camila, tem mais 2 perguntas aqui. O que fazer quando a pessoa vai para terapia, mas não quer fazer? Primeiro passo, terapia. A gente tem que se identificar com o profissional. A gente tem que confiar e ter um nível de identificação. Se não tiver, não vai rolar, não vai acontecer. Para outro profissional e ver se cria esse grau de empatia, tá? Eu mesmo, quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu passei com vários profissionais. Eu não me identificava. Falar, nossa, é isso mesmo a psicologia? Cheguei até a trazer um ponto de interrogação. Será que é isso mesmo que eu quero? Né? Mas não, é da conduta de cada profissional. Porque dentro da psicologia são várias abordagens teóricas. Então, assim, tem psicanálise, tem gestalt, tem existencialismo, tem fenomenologia, tem cognitiva comportamental, tem comportamental. Então, cada
cada abordagem teórica, o profissional vai trabalhar de uma maneira diferente. Então, assim, não generaliza que todo psicólogo é igual, porque ele não é. E cada um tem sua essência, né? Então, eu sou cognitiva comportamental. Pode ser que eu encontre uma outra colega cognitiva comportamental que tem uma essência diferente da minha. Também pode acontecer. O mais importante é você não desistir, mas procurar até você identificar com o profissional. Aí a pergunta agora é... o que pode ser feito quando pede ajuda aos pais, quando a criança... É uma pergunta da Tainara. Quando você pede ajuda aos pais, mas eles não dão importância. Né? Porque tem pais que realmente têm aquele pensamento que é frescura, que não é nada, e às vezes a gente vai perder muito tempo insistindo, o adolescente tentando insistir para os pais a importância da ajuda, e os pais não vão dar a devida atenção. Então, procure uma tia, procure um primo, procure outras pessoas que possam até conversar com seus pais, por exemplo, conversar com a professora, com a coordenadora ou diretora, para que eles possam intermediar essa situação e mostrar para o pai o quanto é importante esse autocuidado. Camila, agora tem alguns comentários agora, assim, que a gente já vai, né, para uma hora aí. Para quem não tem amigos, é uma sugestão da Bruna, do 3º ano. Para quem não tem amigos, buscar atividades e grupos com coisas em comum, tipo teatro, desenho, música, também ajuda em questão a novas amizades. É uma dica, né? Com certeza. E assim, música, desenho e teatro é uma forma de você externalizar aquilo que você está sentindo. Te ajuda até para quem é mais introvertido conseguir tirar isso para fora. Então, adolescentes que são muito introvertidos, o teatro ele é fantástico para isso. Tem um outro comentário ali. Se a pessoa pode se tratar, mas se a escolha é dela, não podemos criticar. Mas assim, até que ponto essa escolha de não se cuidar é importante e vai contribuir para você? Porque senão a gente se afunda sozinho. Às vezes a pessoa não tem condição de julgar, né, Camila, se ela precisa de ajuda ou não. E ela precisa, né, e não consegue. Às vezes ela traz esse julgamento, né? Que não, eu não posso ser fraco, eu não posso depender de ninguém, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que ser forte o tempo inteiro. Gente, para de ser Mulher Maravilha, para de viver em conto de fadas, porque não é assim a vida. A vida a gente tem os desafios e a gente precisa contar com o outro, precisa ter a ajuda do outro e também oferecer ajuda. Então é uma troca. Em alguns momentos a gente vai oferecer ajuda, em outros momentos a gente vai pedir ajuda. E é isso na infância, na adolescência e na vida adulta. Ó, eu tô recebendo algumas aqui pelo meu WhatsApp de pessoas que não querem aparecer ali no chat. Pro, minha pergunta é: se eu pensar em uma pessoa que mora longe de mim, em outra cidade, é normal chorar? Além de chorar, ficar triste com muitas saudades, pode ser o sinal de alguma coisa? Não, você está sentindo saudade. Né? Você gostaria de estar mais tempo perto dessa pessoa, poder abraçar, beijar. Então é um sentimento normal. Então, gente, tá vendo? A gente volta naquilo que a Camila falou agora mesmo. Sentir tristeza, né? Ficar frustrado faz parte, né? As mães que estão aqui, os professores, nós somos adultos. Aguarde que vem por aí, vocês vão passar por muita frustração ainda. Então, ficar triste por um momento, por outro, é normal. A gente tem que saber lidar com isso, né, Camila? Tem uma outra que eu recebi aqui, que é de uma pessoa que está na live, mas que um colega falou para ela falar para mim. Então, eu não sei quem é. Por mais que ele queira falar, ele não consegue contar tudo o que está sentindo. Parece que trava na hora de falar, ele tem medo de não ser realmente tudo aquilo que ele pensa. Na hora de dormir, tudo vem à tona e ele não dorme bem. Primeira coisa, vencer esse preconceito com ele mesmo. Porque ele tá com medo de contar algo para alguém e isso não ser verdadeiro, né? Primeira coisa, sem julgamentos, diga para o outro, fale tudo aquilo que você está sentindo. O outro só vai conseguir te ajudar a partir do momento que você colocar tudo isso para fora.
Agora a gente está caminhando aí para as últimas, ó. Tem um comentário do Carlos dizendo que tem gente que acha suicídio normal, não é, né? Embora o suicídio desde que a humanidade, não é normal. E não é só em setembro, setembro amarelo, viu, gente? É o ano inteiro que a gente vai falar sobre isso. Aí tem um comentário que você vai gostar bastante, Camila, da Rafaela, do 6º ano. Ela diz o seguinte: eu acho que todas as pessoas do mundo têm que ter a oportunidade de ir num psicólogo. Eu também acho, viu? Também acho, Rafaela. E a Camila também acha, né, Camila? Eu também acho. Inclusive, o ano passado, a gente teve uma conquista muito grande com a escola, que a gente fez uma parceria lá na clínica onde eu trabalho. A gente conseguiu um valor super social. A gente fez essa parceria, então a sessão tem o valor 30 ou 40 reais, Ju, que a gente tinha conversado. Lembro. Você lembra, Adriana? R$30, meninas. R$30. Sabe 30 quanto reais. que é uma média de terapia? Né? A terapia, ela é cara. Ela é em torno de 150 a 250 reais. Esse é o valor de um atendimento, né? E a gente conseguiu um valor de R$30. Então, assim, é um valor simbólico. Então, assim, Sim. não tem desculpas para quem está precisando mesmo de ajuda. Entre em contato lá com a clínica equipe e o pessoal, as secretárias vai estar fazendo o agendamento com os profissionais que estão fazendo parte desse trabalho. Isso, vocês podem falar que a gente teve a conversa com a Camila hoje, falar no nome da escola, né, Camila? Isso mesmo. Eu faço terapia lá, eu super recomendo, tem bastante profissional lá. Tem mais uma pergunta que eu recebi no meu WhatsApp de uma pessoa que não quer se identificar. Quando a pessoa que está com esses sintomas tenta procurar ajuda e as pessoas à sua volta julgam como frescura ou preguiça? É o preconceito que a gente já conversou. Tem muitas pessoas que têm essa visão, mas a gente precisa saber que não é isso. E quando a gente sabe que não é, a gente vai buscar ajuda. Preconceito a gente sempre vai ter. Julgamento de N coisas. Vai ter da questão da depressão, vai ter de várias outras questões da vida. Mas a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está sentindo e buscar ajuda. Vencer, só a gente fazendo esse movimento contrário, a gente vai conseguir vencer essa sociedade que tem essa visão distorcida. A gente tem que vencer isso. Então, é por isso que a gente fala sobre suicídio, é por isso que a gente fala sobre depressão, sobre ansiedade, e o quanto é importante o autocuidado, o quanto é importante buscar ajuda. Porque a gente quer vencer esses preconceitos. Camila, tem uma pergunta do Carlos, ele é do 6º ano, ele está perguntando, tem filmes que podem ajudar a pessoa a sair da depressão? Filmes não. Eu acho assim, o ato de você assistir é um momento de lazer, né? Assistir filmes, assistir séries, ouvir uma música, tomar um banho gostoso, cortar um cabelo, fazer a unha, ler um livro, tudo isso ajuda no cuidado com a saúde mental. Mas não que um filme vai contribuir para a sua cura, não. São vários fatores que trazem bem-estar para você, que pode te ajudar, né, no que você está sentindo. Aqui tem um comentário do Pedro, que respondendo lá, mas tem gente que não vai ao psicólogo pois tem medo de acabar piorando as coisas. Isso não acontece, né? Na verdade, o psicólogo ele tem a função, né, de ajudar para as coisas não piorarem, né, Camila? Isso mesmo. Então, assim, quando chega um paciente para mim, eu vou identificar qual é o valor, os princípios dele, qual é a religião dele, o que ele acredita, se ele tem, se ele não tem, quais as coisas que ele gosta de fazer. Então, eu vou olhar a família, tudo. Vou olhar todo um contexto para poder ajudar esse indivíduo. Então, infelizmente, Ju, tem esse tabu também. Tem muitas pessoas que não procuram o psicólogo porque acham que o psicólogo vai mudar a forma dele pensar, vai mudar a crença religiosa, vai mudar várias questões. Não, a gente não está aqui para isso. A gente vai ajudar que você possa se sentir melhor, respeitando aquilo que você tem de valores.
Aí tem um comentário da Rafaela dizendo, eu tinha muito preconceito de ir no psicólogo, mas com o tempo eu vi que é muito bom cuidar da saúde mental. A Rafaela está no 6º ano, que orgulho. É isso mesmo, Rafaela, não demorem, gente. Eu estou dizendo de experiência própria mesmo, a terapia é muito importante. Tem uma pergunta do Pedro, gente, a gente está finalizando, tá? Do Pedro, do 6º ano, dizendo, como ajudar uma pessoa que tem depressão quando ela está longe? Quando está longe, tentando ligar para essa pessoa todos os dias, tentar ligar, fazer uma rotina, mandar mensagem, dizer para ela o quanto ela é importante para você, o quanto você a ama, e tentar sinalizar alguém próximo dela para poder auxiliá-la. Né? E fazer uma intervenção aí, entrar em contato com o tio, uma tia, enfim, alguém próximo dela para tá fazendo essa ponte aí para poder auxiliar você nesse processo. E eu acho muito legal reiterar a questão do CVV, que funciona no Brasil inteiro, e tem terapia online, gente, né? Durante a pandemia as terapias estão sendo feitas online, né, Camila? Então, é isso mesmo. Não tem desculpa. Então, não tem para cuidar. Até consultas psiquiátricas estão sendo feitas online também. Sim. Então, gente, não há desculpa para não se cuidar. E a gente tem várias páginas no Instagram de atividade física o dia inteiro para motivar as pessoas. Então, tem várias coisas que dá para a gente fazer dentro de casa para ajudar na saúde mental. Isso tem a próxima pergunta é sobre isso. Tem algum entretenimento que possa tirar alguma pressão da depressão, né? Que possa reduzir? Aí você está falando da atividade física, né, Camila? Atividade física é uma forte aliada para a gente nesse tratamento. E assim, às vezes o adolescente, ele tá se sentindo mal com a imagem corporal dele, às vezes ele ganhou peso nessa pandemia, que está muito comum, e isso contribui para o quadro depressivo. Então, a atividade física, ela vai te ajudar no ganho da autoestima, vai melhorar a disposição, aquela fadiga, aquele cansaço que você está sentindo, ela também vai te ajudar nisso, e fora a questão de liberar hormônios do prazer. Então, assim, é maravilhoso começar a prática de atividade física para cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional. A Tainara pergunta o seguinte: quando percebemos que os pais não estão bem, tentamos conversar, mas eles não querem, tem algo que possa ser feito? Conversar, gente. Conversar e mostrar que você está percebendo alteração neles, que está com o olhar mais triste, a fala é mais negativa, mais isolamento, e dizer para o pai, mãe, olha, estou percebendo que você está muito triste, estou preocupado com você, gostaria muito que você procurasse ajuda, porque isso não é normal, gostaria de dizer também o quanto eu te amo, eu estou aqui para o que você precisar. Porque, assim, uma outra coisa, né? Os pais estão aí bem quietinhos ouvindo eu falar, mas às vezes o adolescente também não dá abertura para esses pais. Eu acho que tem que falar sobre isso também. Às vezes os pais estão tentando abraçar, beijar, tá junto com o adolescente, mas ele também não se permite a isso. Então tem que ser um movimento dos dois lados. Os pais cederem e os adolescentes também cederem para que exista essa aproximação entre eles. Com certeza, né? Sobre acolher. Agora, acho que a gente está finalizando aqui. Ah, tem uma pessoa que me mandou aqui no privado também, Camila, perguntando sobre insônia. Você falou um pouco no começo, né, da hipersonia e da insônia, né? Prof, uma pergunta. Quando a pessoa que está com esse sintoma... Não, peraí. Ela já tinha feito essa pergunta, peraí que ela fez outra. Ter insônia faz parte do quadro depressivo? Uma insônia diária? Faz parte. É um dos sintomas para o quadro depressivo. Então, a gente tem que regular esse sono. Ou Lembrando, mais, gente, insônia é uma coisa, mas a gente tem que construir rotina, porque nessa pandemia eles perderam muita rotina. Vão dormir muito tarde, troca o dia pela noite, né? Então, a gente tem que ajustar isso. Colocar um horário para ir dormir, já começar um detox do sono, já começar a se desligar das telas, já começar a fazer a leitura de um livro, já ir se preparando
para o sono. Não tem como a gente induzir o sono se a gente está o tempo inteiro mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, ouvindo uma música alta. Peraí, eu não vou sentir sono. Isso é uma coisa que... Depois, Camila, se você tiver alguma coisinha para mandar para eles sobre a higiene do sono, eu vou mandar em todos os grupos, porque eu também eu tô tentando me policiar para fazer isso, porque é difícil, né, gente? A gente fica no WhatsApp ali, no Instagram, nas redes sociais, e a gente precisa fazer isso mesmo, tem que trabalhar isso neles. Rafael fez um comentário, tudo isso só para alguém ajudar outro, isso mesmo. E aí começaram os comentários aqui. O professor André disse, gente, eu preciso sair, mas eu amei a conversa, foi muito legal, agradeceu. A Rafaela colocou que quando ela tá triste, ela começa a comer chocolate, ela sabe que não é o certo, ela não sabe se é o certo, mas ajuda. E aí, Camila? O chocolate, o que ele faz? Todos os alimentos que viram açúcar no sangue, ele dá um pico glicêmico e daí dispara uma sensação boa, uma sensação de acolhimento e de prazer. Mas isso não é legal a gente aderir, porque a gente vai começar a ganhar peso. E daí vai mexer com nossa autoestima, porque a gente não vai se sentir bem. Então, assim, buscar outras atividades que não sejam comida, porque daí a gente deposita todas as nossas emoções na comida. Camila, e aí começam os agradecimentos. O Claudinei falou que a gente estava na reta final, se eles queriam deixar alguma mensagem, e aí o Rafael agradeceu, Camila e os professores. A Franciele disse, menina, muito obrigada, que conversa incrível, vocês estão extremamente maravilhosas. A Evelyn disse, aula maravilhosa, amei. O Renan agradeceu, dizendo que foi muito bom o conteúdo abordado, nos esclareceu muitas coisas, parabéns a todos. A Rafaela disse que quando ela tá triste, ela come chocolate, ela repetiu. O Pedro disse, aula muito boa, parabéns. A Nathalie comentou, muito boa mesmo, obrigada. E a Juliana, do terceiro ano, aí é um caso mais... Os terceiros anos sofrem muito com isso, e esse ano tá um ano bem difícil para eles, né, Camila? Ela disse o seguinte, colocar pressão em si mesmo também é algo ruim para a saúde mental, mas às vezes não sabemos lidar com isso. O que pode ser feito? Entender que existe o tempo certo para todas as coisas, você está dando o seu melhor e se cobrar menos, né? Você vai ter vestibular, vai ter desafios a enfrentar daqui para frente, então dá o seu melhor, se dedicar a estudar, mas identificar até onde é o seu limite, até onde é saudável daquilo que não é. E trazer assim, ó, não vale a pena eu me cobrar tanto. Eu vou conseguir em algum momento passar no vestibular, conseguir um emprego, enfim. Bom, eu acho que é isso. Eles estão colocando que eles gostaram muito de você, estão te agradecendo. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem que tinha chegado aqui, eu não li, porque tem um monte de mensagem no meu celular. Não, peraí. Acho que só, Camila. Acho que agora a gente finaliza. Se você quiser falar mais alguma coisa, tem muita gente agradecendo no chat. Oi, Carol, você estava aí, não tinha te visto. A Nicole falou que gostou muito de você. A Carol colocou que que foi muito boa. O professor William está agradecendo. O professor Claudinei está agradecendo. A Ju está agradecendo. Então, acho que a mensagem, você pode finalizar, Camila. Eu vou dizer para você, muito obrigada sempre pela parceria, né? É o segundo ano que a Camila faz essa conversa, e o ano passado muitos alunos procuraram a Camila depois da conversa, e ela encaminhou para vários colegas lá da clínica equipe, né, gente? Eu faço terapia lá, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, acho que a gente precisa falar sobre isso. Quem é meu aluno sabe que a gente está sempre conversando sobre isso, a gente não pode achar natural, é natural, depressão não é natural. Natural é uma tristeza, uma frustração, depressão é diferente. Camila já explicou isso. Isso mesmo. Então, gente... Só para você finalizar agora, os professores estão agradecendo, Camila, muitos professores agradecendo. Eu que agradeço, né, o convite novamente de estar junto com vocês, e assim, o meu pedido, do fundo do meu coração, se cuidem, conversem com as pessoas, peçam ajuda. E uma coisa importante que a gente não abordou, os professores precisam também se cuidar, não é só os alunos, não são só os pais. Depressão também pode acometer professores, coordenadores, diretores, qualquer pessoa. Então, busque ajuda vocês também. Eu sei que agora é um momento delicado, um momento de
muitas mudanças, e isso pode abalar também o emocional de vocês. Então, procurem ajuda, se cuidem sempre, tá? Não desistam do autocuidado. Vocês são valiosos, são preciosos e merecem uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida de qualidade. Camila, você quer deixar, é verdade, viu, gente? Não tá fácil para nós também, não. Vocês acham que não tá fácil para vocês? Vocês não imaginam para nós. Eu bem que faço terapia e me ajuda. Camila, você quer deixar seu Instagram para eles seguirem? Lá você tem várias dicas, quer deixar para eu anotar para eles? Quero. Psicóloga Camila Bender. Eu tô anotando aqui no chat. Podem me seguir lá, gente. Tem sempre alguma dica, né, Camila? E tem sempre coisas legais para discutir e tal. Aí vocês sigam lá também. Ah, já tinha gente te seguindo já, eles já tinham te procurado, esses meninos são... O Murilo falou que já tá seguindo. Camila, é isso, muito obrigada. Então, Adriana, se quiser falar alguma coisa, Claudinei. E aí a gente encerra.